paz, meninos e meninas, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu, nos preparou, nos concedeu. E glórias por isso, né? Aleluia. Seguimos aí com mais um dia. A sua casa também tem pernilongo, assim que nem a minha? Gente, que coisa! Eles vêm pra cima da gente. Seguimos aí com mais um dia da leitura bíblica, hoje com Êxodo, capítulo de número 23 e 24, dia 30, e Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16. Amém? Então, aí, munido da seu manual de sobrevivência, estejamos aí dando continuidade nas leis e nas ordenanças que Moisés estava aí orientando, entregando, né? Deus inicialmente entregando a Moisés para que ele pudesse aí, quando descesse do Monte Sinai, orientar o povo. Antes disso, vamos orar? Então feche seus olhos aí. Deus, muito obrigado, Jesus, por mais esta manhã. Graças nós damos a Ti, Deus, pela liberdade que nós temos de professar a nossa fé. Sabemos que muitos países não têm essa autonomia, não têm essa liberdade, mas nós agradecemos por ter no nosso. Deus, eu quero pedir que o Senhor continue falando conosco e que realmente possamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, todos os dias. Amém? Amém. Então aí, Êxodo, capítulo de número 23, né, vai dizer a importância da justiça e da honestidade. Você é honesto? Acho que é um dos requisitos aí de sermos cristãos, né? A honestidade, buscar ser correto, ser íntegro. E aí o 23 vai dizer assim, ó: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, incluindo-te para a maioria para torcer o direito, nem com pobre serás parcial na sua demanda. Então aqui o texto mostra a respeito de falsos rumores. Você não pode participar de atividades injustas de maneira nenhuma, né? É uma ampliação aí ao mandamento de Deus. A gente leu lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 16, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. A pessoa que vos fala está lavando roupa e a minha máquina está jogando água fora, tá bom? E aí, ele continua dizendo assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o teu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então aqui mostra que você também não pode, um pouquinho antes que a gente viu a respeito do pobre ali, né, 3, não serás parcial, você não pode também favorecer um indivíduo só porque o indivíduo é pobre. Por que isso, né? Porque havia algumas leis que favoreciam ele. E, na verdade, é mais fácil a gente ser parcial, a querer ajudar uma pessoa de boas condições do que uma pessoa de más condições. E também os ricos, muitas das vezes, são vistos como pessoas erradas. Ai, fulano é rico, por que está fazendo isso? Né? Sempre a gente acha que eles estão tirando vantagens, né? Que eles têm mais entendimento ou mais conhecimento das coisas. E nem sempre é o caso, tá?
seja como for, né? A gente deve ser justo. A palavra nos orienta a ser justo, né? Não influenciar nem um lado nem o outro, quer rico, quer pobre. Você tem que ser correto, tem que ser íntegro nos seus mandamentos, na sua parcialidade, com quem você vai auxiliar. Verso 6 vai falar novamente a importância de se afastar de falsos testemunhos, né? Não perverterás o julgamento do teu povo, do teu pobre na sua causa. Então você também não pode ser ilícito do pobre. Uma demanda, né? Trata de proibir. O julgamento que deve ser imparcial, não favorecer nem pobre nem rico, independente, né, de quem for. Pessoa sendo inocente, você tem que ficar do lado de quem é correto. Se você não tem provas, até que se prove o contrário, a pessoa é inocente. Mas não tome um lado sem ter certeza de que esse lado é o lado correto. Então procure primeiro averiguar ambos os lados. E aqui a palavra também fala a respeito de se você encontrar o animal de alguém, mas esse alguém aí é alguém que você não gosta, é o seu inimigo. Você tem que ajudar. O que o animal tem a ver com essa história? O que a pessoa que fez errado tem a ver com essa história? Fala também do boi, né? Ou do jumento desgarrado. Você tem que ajudar esse animal. Conduzir ele aí ao pasto, né? Auxiliar, de maneira nenhuma abandonar. Não perverterás o julgamento do teu pobre na tua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até a perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiro na terra do Egito. Então aqui, de maneira nenhuma, você vai absorver os culpados, né? Não perverterás o julgamento do teu pobre, da falsa acusação te afastarás. Então, de maneira nenhuma, você vai passar a mão na cabeça de quem está errado. Do mesmo jeito que a pessoa inocente até que você prove o contrário, mas se ela é culpada e você sabe que é culpada, não tem essa coisa, não. Aqui, a vida, nós sabemos que é uma semeadura. Em qualquer momento, em qualquer instante, nós colheremos aquilo que nós ceifamos, aquilo que nós plantamos. Aí também vai dizer a respeito do suborno. Não se deve aceitar suborno, né? Isso aqui a gente sabe, não precisa nem desenhar muito, né? A gente sabe que é incorreto isso, né? Os juízes na época se posicionavam firmemente contra essa prática, né? O que é certo, a palavra de um cristão tem que ser justa, tem que ser íntegra, tem que ser sim, sim, não, não, né? E por fim ali, fala, não oprimirás o forasteiro, né? Visto que era algo comum você oprimir o forasteiro. Você não conhece, você acaba fazendo um pré-julgamento da pessoa sem você conhecer. Quem de nós aí, de repente, não fez isso? Mas aqui fala que você tem que ter empatia com essa pessoa, né? Procurar auxiliar. Aqui a gente tem
muitos no bairro aqui, muitos angolanos, muitos espanhóis, né, que vieram de Cuba, e essas pessoas a gente busca auxiliar, amparar, pelo menos eu, né, da minha parte falando, procuro ajudar. Porque nós que conhecemos muito daqui, a gente ainda fica meio perdido. Imagine quem caiu aqui de paraquedas, né? Então, auxilie essas pessoas, ampare, ajude, oriente. Versículo 10 vai dizer assim: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás descansar. Não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então aqui mostra as leis de descanso a respeito da agricultura, né? Que interessante, né? Se o Senhor descansou ao 7º dia, a terra também teria que descansar ao 7º ano, né? Então aqui ele fala que a gente vai semear e recolher os frutos, porém no 7º ano você vai deixar descansar. Se já tinha algo plantado lá, você vai deixar esse plantado. E aí esse alimento ele vai crescer naturalmente. E aí, enquanto a terra está descansando, se tiver algo plantado, se você não plantou algo que tem que colher por inteiro, por exemplo, um milho, você colhe o milho, né, por inteiro. O feijão, você vai colher as espiguinhas. Dependendo do que você plantar, você pode deixar um pouco lá na terra, além da terra poder descansar aí durante um ano. Esse ato aí poderia auxiliar os demais favorecidos, né? Os desfavorecidos, melhor assim dizendo. Aquelas pessoas que não tinham que comer, seria como um ato de fé, de confiança do Senhor. Providência divina também, porque se você não vai plantar nada, você vai esperar que a própria terra lhe entregue algo. Então, além de você alimentar aí os demais, você vai confiar que Deus vai prover no 7º ano na sua vida, sua casa e a sua família. Aí vai falar aqui a respeito dos sábados, né? Importância de guardar um dia para o Senhor. Lembre-se, como eu falei da outra vez, não é o sábado em si, é você separar um momento para Ele. Diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então aí você tem que separar um dia, né? Tá escrito, isso é mandamento. Tá lá nos 10 mandamentos, né? A importância de guardar isso. Você separar um dia como eu já falei, como o Senhor separou. E aqui inclui também, que o boi descanse, que o serviçal descanse, o trabalhador descanse, né? O forasteiro aí que tá com você descanse. Todos tinham que descansar. E fala também no versículo 13 que era proibido invocar o nome de outros deuses. A lealdade tinha que ser exclusiva a Deus, né? A Yahvé, o Eu Sou. A aliança que eles tinham feito com Deus deveria permanecer. 14 ao 19 diz a respeito da Páscoa. Vamos lá. 3 vezes no ano me celebrarei festas.
Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, mês de abril, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da ceiga, os primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não ofereças o sangue do meu sacrifício com pão levado, pão com fermento, nem ficará gordura da minha festa durante a noite, tem que se queimar toda, até pela manhã. As primícias do fruto da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás cabrito no leite da sua própria mãe. Então aqui Deus vai especificar 3 festas que eles comemoravam durante o ano, né? Então o povo aí 3 vezes por ano, ele ia adorar a Deus mediante as festas, né? Uma é a festa de Pentecostes, outra é a festa dos tabernáculos e a Páscoa, né? Cada uma dessas festas tinha o seu significado especial, que eram festas para a gente poder agradecer a Deus, a bondade, a provisão, né? Tudo que Ele tinha feito para cada um de nós. Não simplesmente festas agrícolas, né? Como a gente falou aí, a festa dos tabernáculos, aqui é colocado na minha versão da Bíblia, né? Festa dos pães asmos, ou a festa da cega, a festa da colheita. Não somente festividades agrícolas, né? Mas festividades para agradecer a Deus, para comemorar tudo que Deus tinha feito no decorrer aí da história do povo de Israel, né? E aí, vou só explicar as festas para vocês. Então, a primeira festa está escrito que é a festa dos pães asmos. Mas a festa dos pães asmos é a mesma coisa que a Páscoa, né? É uma festa que dura 7 dias. Para nós aqui a Páscoa dura somente o domingo, né? Mas para lá, eles, né, no judaísmo, essa festa dura 7 dias. E na festa dos pães asmos, assim como é falado, é proibido o consumo de alimento com fermento. Você tem esse ritual que significa purificação, renovação espiritual. Vai lembrar o que aconteceu lá no Egito, né? Eles têm muito essa questão desse ritual de agradecer a Deus por que Deus havia feito pelo povo até ali. A festa da cega, que vai substituir aí a festa, que também tem por significado festa da colheita. É a mesma festa. Festa dos pães asmos e Páscoa é a mesma festa. Festa da cega e festa da colheita é a mesma festa, tá? Essa festa ela vai agradecer a Deus pela colheita dos grãos, né? Uma festa, como eu falei, um ritual agrícola, né? Que vai agradecer por todas as sementes, por todos os frutos, tudo que eles colheram naquele período aí. E ela vai durar 7 semanas. A Páscoa 7 dias e a festa da colheita 7 semanas. E aí nós temos mais 2 festas, que aqui não está discriminado ao certo, mas no meu resumo está incluído aqui, que é a festa dos tabernáculos, que marca a colheita e a peregrinação do povo judeu, né? Então faz muito lembrar essa festa que agradece pela colheita, né?
E temos também a festa de Pentecostes, que celebra a descida do Espírito Santo, né? Mas aqui também a gente sabe que ainda não tinha ocorrido, né? Então, mas essas festas tinham um significado especial, né? Como eu falei, remetia a lembrar o que Deus havia feito pelo povo até ali, celebrar todos os atos de redenção, toda a história aí de Israel a respeito da liberação deles como escravos no Egito, né? A Páscoa em si, né? Os pães asmos aí para agradecer isso na Páscoa, a festa da colheita para agradecer o que Deus havia feito, como eu falei, o tabernáculo e a festa das cabanas, a festa de Pentecostes também, cada uma aí com sua representatividade. E no último aí ele vai falar para a gente não comer o cabrito no leite da sua própria mãe. Aí você olha assim, né? Quem vai fazer cabrito com leite? Que receita estranha, né? Mas havia uma religião pagã que fazia essa receita aí de cabrito com o sangue da própria mãe, no intuito de trazer prosperidade. Então, era o leite para trazer prosperidade, fertilidade, né? Após o cozimento aqui, vai dizer que eles aspergiam o leite nas árvores e os campos para promover fertilidade. Então, sabendo dessas práticas, Deus queria que eles se distanciassem desse tipo de pessoas e desses tipos de rituais. Verso 20 diz assim: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado, a terra que ele havia conquistado, né? A terra de Canaã. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeste tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos feruzeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Então, mais uma vez, ele repete as promessas, né, que ele havia feito para o povo. E mais uma vez, ele fala para você vigiar, porque ele não perdoará a vossa transgressão, né? Não se desvie, não parta para a idolatria, né? Porque eu não vou perdoar esse pecado. Deus não aceita dividir sua glória com ninguém. E por conta disso, né, ele se coloca dessa maneira. E aí vai continuar dizendo que um anjo estava diante dele, né? A presença de um anjo é uma manifestação divina aí para poder guiar o povo de Israel. Quem era esse que estava andando com o povo, orientando eles, né? Quem era esse anjo? A gente não sabe, a gente não tem certeza, mas o certo é que havia alguém ali guiando, orientando, protegendo ali eles no meio da jornada. E fala que se lhe ouvires a voz e fizeste tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Então Deus aí fala, vocês têm que confiar em mim, vocês têm que seguir a minha orientação, porque vocês vão viver em paz, em prosperidade. Eu vou guardar vocês, eu vou expulsar os teus inimigos, eu vou
estabelecer fronteira para Israel. Eu vou evitar as dificuldades da calamidade e hei de derrotar os inimigos do seu povo. No entanto, vamos continuar aqui. Eu parei. Não adorarás aos seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Então, os templos deviam ser destruídos, né? Dos inimigos. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará de vós, do vosso meio, as enfermidades. Ele vai guardar a gente, vai nos proporcionar saúde. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias, né? Vai guardar a nossa saúde e vai dar longevidade para cada um de nós. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Quando ele fala vespa, prometeu enviar vespa contra o povo, aqui é uma metáfora, né, gente? Não é que vai vir um monte de inseto para cima deles, não, né? Mas possivelmente aí ele garante que ele derrotaria ali o povo inimigo, né? Muito grande seria o exército de Israel que viria contra eles e os protegeria. Então, vespas aí é nesse sentido figurado, tá? Aonde eu parei? 28. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em dissolação e as feras do campo se não multiplique contra ti. Então, a conquista do território, ele fala que ia ser gradual. Não vai ser de uma vez só que vocês vão conquistar, não. Porque eu não quero que a guerra, antigamente, né, a guerra, ela causava muitos estragos, muitas pessoas mortas, muitas famílias tristes, né, muitos cavalos, animais perdidos. Então, não era para ser feito dessa maneira, assim, de uma vez. Aqui ele diz que ia ser devagar. E aí ele vai continuar dizendo: pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Então, pouco a pouco, de forma gradual, eu vou entregando os territórios a vocês, até que tudo seja de vocês. Porei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servirem aos seus deuses, isto te será cilada. Então, mais uma vez, ele adverte a respeito da adoração de outros deuses, práticas pagãs. Como eu falei, de Deus não se zomba. Deus, ele quer que somente ele seja adorado, somente ele seja exaltado, né? Ele sabia que lá na frente o povo poderia se desviar. Então, por isso ele enfatiza, ele ressalva várias vezes, né, a respeito do povo, que eles deviam manter-se nas leis divinas. Né? A questão não é apenas criar medo por uma punição, mas que realmente eles fossem gratos, que eles tivessem um amor por tudo que havia acontecido até ali, né? A gente tem que viver nos padrões. Nós também, nos tempos atuais, a gente tem que viver conforme a lei dos nossos governantes. Por mais que a gente
não concorde, né? Mas a gente está estabelecido embaixo desse jugo. Jesus, né, fala: dai a César o que é de César, o que pertence aos governantes são os governantes. Mesmo que os impostos sejam altos, mesmo que a gente sabe que a corrupção aí é latente, nós devemos viver com os padrões de justiça e retidão do local ao qual nós estamos. E mais que isso, justiça e retidão com o padrão de Deus. Esse é o correto. Confiar na orientação de tudo que Ele deixa para nós na palavra. E o 24 também vai continuar falando aí a respeito da aliança do povo, a aliança de Deus com o povo, a aliança do povo. Vai dizer assim, ó: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, a Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se achegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Então aqui Moisés junto com Arão, junto com Nadab e Abiú e mais 70 anciãos, que aí são líderes, né, daquele local, além de Nadab e Abiú, outros líderes que eram importantes, representavam algo importante. Arão, né, que era irmão de Moisés, né, e Nadab e Abiú eram filhos de Arão, só para você ficar sabendo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, representavam aí a liderança sacerdotal, né, a continuidade disso. E os 70 anciãos provavelmente aí eram líderes das tribos. Lembra que a gente separou as tribos em 12 tribos de Israel, conforme os filhos de Jacó, que depois veio a se tornar Israel, quando Deus troca o nome dele, quando ele encontra o anjo, né, e luta lá com ele. E vai dizer no verso 3: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã, erigiu um altar ao pé do monte e 10 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, aos quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifícios pacíficos de novilhas. Moisés tomou metade do sangue e os pôs em bacias, e outra metade, aspergiu, jogou sobre o altar. Então aqui, né, o 3 fala que Moisés leu tudo, todas as palavras, e o povo estava de acordo, o povo concordou, né, a respeito de tudo. E depois vai falar sobre uma aliança que Moisés vai fazer com o povo, solidificando tudo o que foi falado, guardando aí as gerações futuras, fazendo o quê? Fazendo um escrito. Vai falar que ele escreveu. Esse escrito, mais à frente, veio a se tornar a Torá. A Torá, se você tiver a oportunidade de conhecer a Torá, né, eles têm marcado aí os mandamentos todos, além desses que nós consideramos os 20, todas essas orientações, que no total são 613 orientações que o povo deu ao povo, né? E eles vão, como se fosse assinar com selo, assinar embaixo, confirmar, concordar, fazendo esse sacrifício, esse holocausto,
Tá me doendo. E vão jogar metade do sangue no altar e a outra metade vai jogar. Peraí, deixa eu abrir. E a outra metade ele pôs em bacias, né? O sangue no Antigo Testamento era visto como portador de vida, era um elemento central em rituais de purificação e expiação. Aspergir seu sangue sobre o altar simboliza o perdão de Deus e a purificação do povo da aliança. Então ali eles estavam confirmando a aliança que Deus havia feito. E depois ele vai dizer, tomou o livro da aliança, o leu ao povo e lhes disse, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, a respeito de todas essas palavras. Eu sempre falo, né? Tudo que acontece aqui no Antigo, ele espelha algo que acontece no Novo. Então, alianças eram feitas com sangue. A gente fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque era necessário o sangue de um animal para aspergir, para expiar os nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. Então, foi necessário a morte de Jesus na cruz e o sangue dele ser derramado, para que nós pudéssemos ser perdoados. E aqui ele fecha essa promessa, essa aliança que ele fez com o povo. Verso 9. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Ali eles vão ao monte, né? E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra, de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então ali, eis que todos esses tiveram uma visão completa da presença de Deus ali, junto com eles, naquele lugar, uma presença da majestade de Deus, né? Do trono de Deus. Ali eles viram algo que se pavimentava, tipo um chão de pedras, né? Fala que ele brilhava, e brilhava como safira, o verso 10 aí. Pavimentação de pedra de safira. Então, algo único, né? Algo muito raro, e mostra que aquilo ali tinha uma claridade muito notória. Então, é verdade que aquela visão só podia ser Deus, né? Era uma visão pacífica. Lá eles concretizaram essa visão, né? Eles celebraram o que eles estavam vendo, o momento ali com Deus, comendo, né? Aqui já era, tudo acabava na comida também. Eram fechadas as festas, as alianças com comida, né? Fala que teve comunhão ali com o próprio Deus, né? E com os demais ali que comeram e beberam naquele lugar. Moisés e os anciãos de novo no monte. Vai continuar dizendo. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões, esperai-nos aqui. Esperai-nos aqui. Gente, perdi. 14. Esperai-nos aqui, até que voltemos vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco,
Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Então, ficou lá no arraial, ficou lá 2 pessoas para poder orientar. Mas o verso 13 que eu pulei vai dizer: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperais aqui, até que voltemos a vós outros, eis que Arão e Hur ficam convosco. Então aqui, Deus chama alguém para ir junto com ele. Deus aqui já estava preparando alguém especial. A vida de Josué começou a acompanhar Moisés nas subidas do monte. Aqui você vai ver que alguém ficou no arraial para poder manter a ordem e a decência. E os anciãos ficaram ao pé do monte, na metade do caminho, né? Não é ao pé do monte. Ao pé do monte estava a população, e na metade do caminho estavam os anciãos. O verso 15 diz: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor passou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E no 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés encontrando pelo meio de 90 dias e 40 noites, né? Vai falar a respeito da glória do Senhor que pousou ali sobre o monte Sinai. A presença de Deus ali estava como uma nuvem que cobriu aquele lugar. E vai dizer no 17, né, que era como fogo consumidor no meio daquele monte. No cume daquele monte, a presença de Deus era como fogo, né? E lá ele ficou no monte 40 dias, 40 noites. É muito tempo. Então aqui a gente vai ver que ele recebeu as leis de Deus, os 10 mandamentos e as instruções aí a respeito do tabernáculo e do sacerdócio real. A gente já passou pelos 10 mandamentos, pelas leis de Deus, e o próximo, na semana amanhã, a gente vai ler a respeito do tabernáculo, como deveriam ser. Vamos para Mateus agora. Mateus 20, do 1 até o 16. Aqui vai falar a respeito da parábola dos trabalhadores da vinha, os obreiros da vinha. E vai começar assim, ó. Porque o reino dos céus, visto que... Peraí. Nós lemos anteriormente, né, a respeito do reino dos céus, o quanto é difícil você adentrar no reino dos céus, né? Falou que o rico dificilmente vai entrar. Os humildes de coração, eles vão entrar. Mas o rico, os soberbos, né, os que não buscam em primeiro lugar, as coisas de Deus, eis que esses não. E fala também que a gente tem que abandonar, de certa maneira, o que a gente tem aqui terrenamente, né? E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou filhos, ou campo, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aí fala sobre ganhar tesouros, mas tesouros nos céus, né? A vida do cristão não é fácil, é uma renúncia constante, né? Mas os nossos olhos têm que estar fitados em Jesus em todo momento. Nós lemos também a respeito do divórcio, né? Um assunto complicado, polêmico, mas nós falamos. O 20 vai dizer: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha.
Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu que da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, a hora 11 horas, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estiverdes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Chegando os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas umas horas. Contudo, igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois, quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não se é lícito fazer o que quero do que é meu. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os últimos serão os primeiros. Não é um ditado popular, né? Falei com vocês outra vez. É um texto bíblico, né? E fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É bíblico, nem todo mundo vai ser preparado aí. Então aqui vai falar de trabalhadores numa vinha. Só para você entender aqui. Jesus ele vai convidar esses trabalhadores para poder se esforçar ali naquele lugar. Eita, apertei aqui sem querer. Então, esses trabalhadores vão mostrar aqui uma lição espiritual de generosidade no reino dos céus. Né? Um vinho que cedo vai contratar trabalhadores para a sua plantação. E aí o acordo de salário com os trabalhadores era 1 denário, né? Era uma quantia de 1 denário, era um dia de trabalho, né? Era equivalente a 1 dia inteiro de trabalho. Esse era o valor de 1 denário, né? Não é um salário mínimo, mas 1 dia do salário mínimo equivale a um trabalho, né? E aí, o dono, ele vai proporcionar oportunidade de trabalhos para todos aqueles, né? Independente do momento em que ele chegue na vinha, esse dono vai contratar diversos trabalhadores, né? E aí fala que um entrou na terceira hora, às 3 horas, outros entraram às 6 horas, outros entraram às 11 horas, eis que vários entraram aí, né? E ao final do dia ele paga os trabalhadores, independente do tempo que eles trabalharam, né? Isso aí vai causar uma indignação com eles mesmos. Mas que negócio é esse? Todo mundo trabalhou, mas uns trabalharam mais, outros trabalharam menos. Como é que pode receber aí de forma igualitária os que foram contratados depois? E o esforço extra que eu fiz? Então, qual que é a resposta do dono da vinha, né?
ele fala que ele lembra aos trabalhadores que eles concordaram com o pagamento. Vocês sabiam qual era o pagamento. O direito de vocês é 1 denário e vocês vão receber esse 1 denário, né? Então, o que é isso? É a bênção de Deus. Deus, ele é imparcial. A gente acha que ele vai medir quem está fazendo mais, quem está fazendo menos. Mas aqui, o merecimento não é por tempo de serviço, não é porque você serve ao Senhor há 15 anos, há 20 anos, há 50 anos. Ele valoriza o mérito, ele valoriza o esforço, ele valoriza a nossa história. Diferentemente da nossa mentalidade, né? O Senhor, ele valoriza a cada um de nós. Independente do que você faça, mas se você faz com intenção de agradá-lo, você vai ser recompensado de igual maneira, né? Isso vai gerar, às vezes, inveja, comparação das outras pessoas. Eles vão se sentir injustiçados. Poxa, esse fulano chegou agora, está recebendo um monte de bênção de Deus, um monte de recompensa. Estou eu aqui, ajudando, me concentrando, gastando minha vida. Gastarei minha vida aos teus pés. E eis que aí esses chegam depois e são mais valorizados. Não é isso, né? É que Deus, ele não mede da maneira como nós humanos medimos, né? As bênçãos, ela vem para cada um de nós, de maneira que a gente não deve ser levado à inveja, só porque às vezes novos convertidos estão sendo muito abençoados. Cada um vai viver a sua experiência com Deus, o seu momento com Deus, e tá tudo bem. Você não tem que achar que Deus não está olhando por você. Ele continua olhando, mas para alguns, ele vai olhar o esforço, né, de cada um. É claro, ali vai falar no verso 12 que tinham uns lá que estavam no começo das horas, que suportaram o calor do dia a dia, mas às vezes nós tivemos que abrir aí o caminho para que viessem outros e que esses outros, já com o caminho aberto, viessem ter mais facilidade de conquistar vidas, conquistar almas, né? Antes de nós assumirmos a família viva, nós tivemos aí o pastor Augusto, nós tivemos o pastor Max, e de igual maneira eles são abençoados? Não. Eles tiveram o primeiro esforço, eles gastaram mais o suor, eles abriram caminho para que nós viéssemos. E nós estamos colhendo mais? Também não. Deus, ele não olha da maneira como nós olhamos, ele abençoa da maneira dele, né? E tá tudo certo, não tá errado, não é que uns estavam fazendo, outros não estavam fazendo, todos estavam trabalhando. Uns chegaram depois, mas também estavam trabalhando, mas de igual maneira serão recompensados com a glória de Deus. Não fique pensando que você está servindo mais, que você está fazendo mais na casa do Senhor e fulano está sentado lá parado, só na porta quietinho, não está fazendo nada, que você vai ser diferenciado. Não. Eu e você, cada um de nós, receberemos a salvação de igual valor. Mas faça o seu melhor para Deus. Faça o melhor. Amém? E é isso, a passagem de hoje. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer a Ti, meu Deus, por essa palavra, pelas suas leis, pelos seus ensinamentos, pelo Senhor ter libertado o seu povo do Egito e sobre essa palavra poder nos alcançar hoje. Quero agradecer, meu Pai, por podermos servir a Tua casa, servir com excelência, auxiliar os irmãos, ampará-los. Obrigada por esse privilégio. Sabemos que é um privilégio poder servir a Ti dessa maneira. Sabemos que, como a Sua palavra disse, né? Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. O Senhor chama de igual maneira todos para trabalharem, mas alguns se dispõem mais, outros se dispõem menos. Mas o Senhor tem algo separado igualmente para cada um de nós.
que nós possamos fazer nosso serviço aqui nessa terra com excelência, trabalhando para agradar a Ti, gastando mesmo a nossa vida aos Teus pés. Sobre tudo isso, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.